Gravando, Renan, tá funcionando. Começa aí. Bom dia, estamos começando mais um programa Caminhos de Memória, um programa vinculado ao Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo Semedarc Unifap. Meu nome é Lucas Maximin, estou na presença de Renan Almeida e hoje escolhemos, mais especificamente o Renan, né, teve esse conceito. Parabéns, queria dizer, antes de começar, que foi uma das ilustrações que o Renan produziu, acho que mais compartilhadas de todas as temporadas do Caminhos de Memória. Com o título, né, que a gente carinhosamente deu de Nossos Verdes Ainda Tem Vida, apontamento sobre a luta no campo de desmatamento na Amazônia. Estamos na presença da professora doutora Patrícia Chaves, do curso de Geografia, e de Igor Pereira, do Programa de Pós-Graduação em História e Laboratório de Estudo de História Social do Trabalho na Amazônia, o Lestan. Primeiramente, passar a palavra para o Renan. Bom dia, Renan. Bom dia, Maximin. Bom dia, Igor. Bom dia, professora Patrícia. É um prazer estar mais uma quinta-feira, nesse dia 22, aqui na Rádio Universitária, começando mais um Caminho de Memória com esse tema que é tão importante a gente colocar hoje em dia, né? Somente nessa época tenebrosa que a gente está vivendo. E não esquece que tem um Instagram, @Caminhos de Memória. Se você não viu essa arte ainda que o Maximin falou, vai lá, dá uma conferida. E a live no Facebook, é só procurar lá a Rádio Universitária, acompanhe a gente por lá e vamos que vamos. Bom dia, Igor. Seu bom dia para os ouvintes. A gente sempre pede de praxe. Bom dia, Lucas. Bom dia, Renan. Cumprimentar aqui a professora Patrícia, os ouvintes. Agradecer pelo convite de estar aqui mais uma vez contribuindo com o Caminhos de Memória. Sim, bom dia, professora. Seu bom dia, por favor. Bom dia, Renan. Bom dia, Lucas. Quero agradecer a vocês pelo convite. Centro de Memória que está aí também, os professores, Igor também, sempre contribuindo com a gente no curso de Geografia. Quero agradecer também, especialmente, pela oportunidade da gente estar trazendo esses debates aí que têm sido terríveis, assim, para a nossa sociedade, que são as lutas no campo. Sim. A gente, para começar, né, a gente elencou um ponto que a gente chama de apontamentos históricos do processo de desenvolvimento na Amazônia, que é muito comum, acho que até em questões de concursos públicos, de exames de modo geral, a gente vê os grandes empreendedorismos, o discurso do Amazonas, a gente vê toda essa ideia de vazio demográfico e de expansão, que sempre se coloca a ideia de desenvolvimento atrelada da ideia de progresso. Mas eu acho que durante muito tempo não se falava em desenvolvimento sustentável, não se falava em práticas de preservação do meio ambiente. Inclusive, a observação, estamos na presença de um cientista premiado. O Igor recebeu aí um prêmio justamente sobre as questões do CNPq. Só trabalhamos com gente importante nesse programa. Eu queria, assim, vocês podem se sentir à vontade para dividir as falas, ver como vocês fazem melhor. Eu queria que vocês dessem alguns apontamentos do antes, durante e depois, de alguns desses projetos. Acho que não só na Amazônia, no Amapá a gente teve tanto o projeto ICOME quanto a Gericelulose, a Chanflora Papers, que foi até objeto de estudo do Igor, que está aqui com a gente. Vocês podem se dividir como vocês acharem melhor, né? Para quem não sabe, a professora Patrícia também foi orientadora de monografia do Igor, co-orientadora junto com o professor Sidney Lobato, que ainda não tivemos a oportunidade de convidar para estar aqui. Ainda não achamos a pauta ideal, mas estamos procurando. Então, podem ficar à vontade. Bom, esse é um tema muito caro pra gente, que está pensando aí sobre a Amazônia, século XX, sobretudo. É um momento em que a Amazônia, sobretudo durante a ditadura, vamos falar um pouco da ditadura, que é um momento em que a ditadura pensa uma política de desenvolvimento para a Amazônia, uma política de desenvolvimento centrada na expansão do capital nacional e internacional na Amazônia. Então, nós temos, claro, projetos anteriores, como você mencionou, o projeto ICOME, que se instala aí no final da década de 50, década de 60 no Amapá, que foi o primeiro grande empreendimento de exploração mineral na Amazônia. Mas na ditadura você tem aí um outro momento de incentivo para esse tipo de empreendimento, o agroflorestal, o agromineral. E você tem aí no Amapá, no final da década de 70, a instalação do projeto da Amapá Florestal de Celulose, a ANCEL. Você tem também no início da ditadura a Jari Celulose. Enfim, então era uma política da ditadura
de fato, instalar esses tipos de empreendimentos na Amazônia. A professora Patrícia também pode contribuir um pouco, falando um pouco sobre o Pará, né, que foi, na verdade, o objeto de pesquisa dela no doutorado. Sim, Igor. Enfim, o Pará ele ainda é um dos estados mais conflituosos do Brasil, né? Mas aí eu queria um pouco situar o significado da Amazônia, né, para esses grupos. Na geografia a gente trabalha com um conceito que é caro para a gente, que se chama DIT, Divisão Internacional do Trabalho, né? E aí cada vez que o capitalismo ele muda, ele se modifica ou ele se transforma, essa divisão internacional do trabalho ela também se transforma. Então, assim, o que significou a Amazônia no olhar dessa burguesia internacional aliada a essa burguesia nacional? Como a gente sabe, o Nordeste, mão de obra, e a Amazônia, matéria-prima. Em primeira instância, nesse primeiro período que o Igor mencionou aí, era matéria-prima para financiar a geopolítica da guerra, né? Em um segundo momento que ele mencionou, que é especialmente no período da ditadura, que está se falando de uma modernização do Brasil, de um processo de industrialização no Brasil, aí a gente vai falar do financiamento do processo de industrialização, quer dizer, o Brasil, de um modo geral, ele sempre serviu, no período de colônia, para financiar o desenvolvimento do capitalismo europeu e depois do capitalismo norte-americano e depois de uma burguesia brasileira, né, nesse último momento, que vai se aliar ao capital internacional, cuja a gente vai tratar como mundialização do capital. Bom, acho que a gente vai para o nosso primeiro intervalo para não entregar o recheio antes do bolo, né? Nós estamos aqui com Caminhos de Memória falando um pouco sobre a luta no campo de desmatamento na Amazônia, na presença de Igor Pereira e da professora Patrícia Chaves. Patrícia Chaves? Sim. Voltamos em instantes. Voltando com o programa Caminhos de Memória aqui pela sua rádio universitária. Hoje estamos com aquela pergunta que, quando o Maxime me mandou né, o PDF com o texto para o programa, eu fiquei bem pensativo nessa pergunta. Nosso verde ainda tem vida? Com a presença do Igor Pereira e da professora Patrícia Chaves, de Geografia, e o Vinícius do PPGH Unifab falando sobre... Igor Vinícius. 2 semanas atrás. Perdão, desculpa. Igor Pereira. Acontece, porque eu tô pensando na música que você acabou de ouvir, que é Vinícius, eu não sei se é Vinícius, mas é Vini Gonçalves, Tua Dimensão, e você sabe a regra é clara, não pode ter selo de gravadora, tem que ser artista independente. Hoje eu tô me enrolando todo, não sei o que tá acontecendo. E é isso, vamos que vamos, Maxime. Bom, agora no nosso segundo bloco, né, tanto acho que o Igor quanto a professora Patrícia tem um diálogo com a CPT, né? Na nossa primeira temporada do programa, em 2018, nós fechamos com essa questão que, curiosamente, né, tinha saído uma reportagem na mesma época sobre escândalos de grilagem de terras. O Padre Cício esteve aqui com a gente, foi muito atencioso. Então a gente queria saber, dentro desse campo, não só da luta no campo, né, que a gente sabe que é um dos grandes... das grandes áreas de atuação da Comissão Pastoral da Terra, né, a CPT, como é que é esse trabalho existe um trabalho de educação ambiental, não existe? Como é que se desenvolvem as ações dessa entidade para vocês, assim? Bom, como o Lucas mencionou, a gente tem um diálogo com a CPT, eu mais internamente, porque eu sou agente de pastoral da CPT também, né? Além de estudante da Unifab, também sou agente de pastoral. E a CPT, só para contextualizar, a Comissão Pastoral da Terra, ela surge na década de 70 como resultado, uma resposta da Igreja Católica, é uma pastoral da Igreja Católica, e ela surge como uma resposta a essa violência causada muito também por conta daqueles empreendimentos que vão surgir durante a ditadura, né, que a gente mencionou no bloco anterior. Então foi uma resposta da Igreja a essa violência no campo, e desde o início ela tem por missão estar ali apoiando a organização
a luta dos povos do campo, os camponeses. E no Amapá, a CPT surge em 79, então como uma pastoral rural da Diocese de Macapá. Então já tem 40 anos que a CPT atua no Amapá. E nesse período todo, assume muitas frentes, faz denúncias. Essa questão ambiental aí, por exemplo, a gente esteve um tempo atrás fazendo denúncia de desmatamento ali no município de Santana, pouco tempo atrás, eu e o Padre Sisto. Então a gente faz muita denúncia também nesse sentido e faz o trabalho de formação, trabalho de base, né, de estar ali junto às comunidades, acompanhando os conflitos e fazendo a formação, né, reunindo para discutir assuntos, temas que, enfim, estão ali no cotidiano dessas populações. A gente trouxe aqui também uns dados da CPT para compartilhar com os ouvintes e com vocês. Os dados mais recentes do ano de 2018, a CPT anualmente publica o Conflitos no Campo Brasil, que a gente chama de Caderno de Conflito, desde 1986, referindo a 1985. Então são 33 edições dessa publicação, ela sempre sai no ano subsequente, por isso que a gente tem os dados de 2018 aqui. E só para falar quantos conflitos por terra a CPT registrou, a CPT Amapá registrou no ano de 2018. Foram 46 ocorrências de conflito, envolvendo um total de 1.285 famílias. Além disso, nós registramos conflitos por água. Foram registrados 3 conflitos por água, envolvendo mais de 500 famílias, ali nos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande, em decorrência da atuação das hidrelétricas Cachoeira Caldeirão e Ferreira Gomes Energia. A professora Patrícia poderia mencionar os dados acumulados, do que a gente tem do total, a série histórica de registros da CPT no Amapá, de conflitos. Sim, então, o trabalho que eu venho fazendo junto à CPT, ele data desde 2011, 2012, quando eu comecei a discutir os conflitos na região do Bico do Papagaio, até então considerada uma das regiões mais conflituosas do Brasil, mais violentas. Então, eu comecei ali atuando, fazendo o levantamento desses dados dos cadernos que o Igor mencionou. E aí descobri que a Amazônia ela vai obter, durante 30 anos, porque minha tese terminou em 2015, 65% dos conflitos registrados no Brasil inteiro. Daí a importância do debate sobre a expropriação e a expulsão das famílias que vivem no campo na Amazônia, e não só no campo, O Igor ele traz aí os detalhes do Amapá. O Amapá, creio que desde o ano de 2000, ele vem sistematicamente aumentando o índice de conflitos, os números de conflitos. E com a chegada da soja, obviamente, isso também acabou aumentando. Então, eu vou trazer aqui dados que são uma totalidade, desde 1996 a 2018, a gente contabilizou esses dados, e ocorreram nos municípios do Amapá 804 conflitos, mais de 23 mil famílias envolvidas nesses conflitos, aonde, por exemplo, Macapá, Tartarugalzinho, são os municípios, Porto Grande, são os municípios mais conflituosos do Amapá. Mas eu quero também fazer referência, porque a gente costuma dizer na geografia, e uma referência rápida, desse último ano, desses 2 últimos anos, para a gente poder comparar, porque a gente sempre compara entre os governos, as políticas dos governos, e esse desmatamento que está acontecendo aí é parte das políticas, dos debates que os governos vêm inserindo. Se você pegar, por exemplo, os hectares conflitivos de 2016, foram 23.697.000 hectares conflitivos. No Brasil todo. No Brasil inteiro. Então, quando chega em 2017, isso vai para 37 milhões, o que dá um aumento de mais de 30%. E de 2017 para 2018, mais de 39 milhões e 425 mil hectares conflitivos. Então,
que está acontecendo, né? O que a gente pode dizer? Que essas políticas aí desse último governo, do governo Bolsonaro e do Temer, eles abriram completamente para as políticas capitalistas. De outra maneira, a gente não pode... Eu creio que vocês fizeram uma pergunta muito interessante aí. Vocês podem repetir a pergunta para mim? Opa, qual delas, professora? A gente Nossos Verdes. Sim, ainda tem vida. É o título do nosso programa de hoje. Então, né? Eu não sei se eu entro nisso agora, porque eu achei muito curiosa essa pergunta, mas quando vocês tratam da terra sem homem, homem sem terra para terra sem homem, sempre teve. E é por isso que é preciso a gente sempre mencionar quem são essas vidas que estão aqui, né? Porque há mais de 10 milhões de anos, antes de existir floresta amazônica, e não vou dizer que não vou defendê-la, que é isso que a gente faz, defendendo essas populações que a defendem. É essa a função importante que a CPT tem exercido, e as pesquisas que tratam disso também tratam dessa grande importância, né? Colocar em evidência na pesquisa, provar na pesquisa, fundamentar na pesquisa e nas teorias que essas populações estão aí e que esses discursos da mídia ou do governo tentando desconstruir a existência dessas populações precisam ser colocados em xeque, né? Então, tem vida desde 10 milhões de anos atrás. Essas populações que são chamadas populações indígenas, elas existem antes da floresta amazônica. Então, a floresta amazônica começou a existir concomitantemente a essa sociedade. Então, são eles que, de fato, sabem como cuidar dessa floresta. E trago dados de 2018 que são extremamente interessantes. Sabe por quê? Porque o MST ele sempre teve uma atuação enorme no Sul. Ele sempre teve uma atuação enorme no Centro-Sul, mas que essa atuação no governo petista, ela acaba entrando em descenso. E o MST, né, por mais que ele seja extremamente importante enquanto movimento socioterritorial e de retomada da luta contra a agricultura capitalista, ele ainda não dá conta de pensar as demandas dessas populações, né, que são chamadas hoje de tradicionais, mas que nós chamamos de camponeses, de quilombolas e de indígenas que existem na Amazônia. Então, eu trago dados, né? Obviamente, vocês querem dar uma parada para a gente poder? Eu continuo. É só queria fazer uma menção, que é justamente... O bom é que a gente já está entrando nesse segundo ponto de pauta para fazer esse bloco, que é justamente essa relação de progresso com a ideia de desenvolvimento, e que muita gente não fala, como eu disse, cai em concurso público, cai no Exame Nacional do Ensino Médio, fala na escola, fala na geografia da educação básica, fala na história da educação básica, dos grandes projetos de desenvolvimento na Amazônia, do discurso do vazio demográfico, mas que essas populações elas estavam aqui, e mesmo não sendo talvez a nossa pauta principal, acho que não tem como a gente tangenciar o assassinato do cacique Mirum Ayampi, de acordo com o discurso estatista, não existe evidências fortes, mas a gente sabe que nós, como historiadoras e historiadores nesse programa, como cientistas de tudo, não podemos nos confiar apenas nas fontes oficiais, isso é um dado mais do que fatídico. E é importante a gente falar disso porque, veja, quando a gente fala do movimento do Sem Terra, que eu acredito que inclusive de 2018 para cá ganhou um destaque mais forte devido à candidatura do Guilherme Boulos à presidência, pelo partido, né, pelo PSOL, que as pessoas têm uma visão muito deturpada do que é o movimento dos Sem Terra, ou do que é o movimento dos trabalhadores sem terra, que são segmentações um pouco diferentes, né? E antes da professora apresentar mais dados pra gente, eu queria deixar até uma dica para quem tá ouvindo. Visite uma feirinha do MST. Visite uma feirinha do MST, você vai ter produtos orgânicos, você vai ter artesanatos e todos os tipos de produtos que são produzidos talvez até com uma atenção maior do que uma linha de produção excessiva. Sim, com certeza. Um problema teórico que a gente tem, que a gente costuma sempre apontar, né? E o Igor ele tem entrado nesse debate sobre as correntes, né, que pensam o campo. O MST, ele inclusive é um movimento social que vai ser criado dentro da CPT, o MST e o MAB, né? Vai ser criado porque a CPT
qual que é o papel da CPT? O papel da CPT é a formação, o papel da CPT é a denúncia, né? A CPT acredita, inclusive eu acredito na CPT por a CPT acreditar que o sujeito social da sua emancipação é o próprio povo, e não o intelectual, e não a própria CPT, que tem recebido instruções, mas o sujeito da emancipação social é o povo. A luta é o povo. Quem faz a luta é o povo. Então, fazer esse investimento, estar ao lado da CPT, significa contribuir nesse processo de formação para que o povo faça essa luta. Então, o MST ele é criado dentro da CPT. E ele é criado, né, a gente costuma dizer na geografia, o modelo de assentamento rural é um modelo que a gente fala que é uma fração do território socialista dentro de um território maior capitalista. Isso do nosso ponto de vista teórico, né? E ele vai ser muito importante no período de redemocratização, década de 80, década de 90. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente precisa olhar os cadernos de conflitos e verificar que chega o PT no governo e o MST ele decide um pouco que dá um tempo. E isso é fato, né? A gente não pode ficar replicando coisas que não são verdades. Mas o protagonista da luta até a década de 80, ele volta, que é o Poceiro. E que, inclusive, uma parte dos marxistas vão acreditar que o poceiro camponês, ou indígena, ou quilombola, ou essas sociedades, elas só vão ser capazes de se emanciparem e emanciparem a sociedade se elas estiverem ligadas a partidos políticos. Mas a luta delas não interessa quem é o partido que está lá. A luta delas é para a manutenção dos seus territórios. E essas sociedades elas existem desde antes de que os partidos políticos existam. Então, os poceiros, eles voltam para a luta. É só a gente pegar os dados dos cadernos de conflitos nos últimos anos que o MST vai ter essa grande importância, né? Ele vai fazer as retomadas até, digamos, 2000 a gente ainda consegue verificar retomadas, especialmente no Pará, onde ele tem atuação, no Amapá ele não tem atuação, em Rondônia ele se dividiu, né, no período do massacre de Corumbiara. Hoje são vários os movimentos de luta pela terra que tem como base os assentamentos. No Pará você vai ter os sindicatos também fazendo a luta pela terra, além do MST. Mas o MST, vou te dizer qual é a grande importância do MST. Quando um sindicato que faz luta pelo território, que não é o nosso caso, nossos sindicatos eles não ocupam, eles não acampam, eles não fazem isso, tem toda uma dinâmica. Os nossos sindicatos no Amapá não fazem isso. Mas tem alguns sindicatos no Pará que fazem isso. Eles unem 50, 60, 70 famílias. O MST, na metodologia dele, consegue reunir 500, 600, 700 famílias, sem dúvida. Ele ainda, timidamente, tem feito, né, ele avança até Maranhão, Pará e Tocantins e Goiás ali, e ainda Rondônia. Ele tem feito uma luta pela terra, mas nos outros estados, eu vou te dizer aqui, você pega o Amapá, quem faz a luta pela terra no Amapá? O camponês, poceiro, extrativista, ribeirinho, os grupos de quilombolas. Você pega o Acre, os seringueiros são extrativistas. Você pega o Amazonas, indígenas. Você pega o Maranhão, quilombolas, com um pequeno percentual de sem terra. Você pega o Mato Grosso do Sul, indígenas. Você pega a tabela de 2018 do Mato Grosso do Sul, só tem indígenas. Do Mato Grosso, indígenas e sem terra. Do Pará, você vai ter os sem terra, os assentados, que daí vão ser de sindicatos e vai ser do MST também, e dos indígenas. Rondônia, indígenas. Tocantins, você vai ter um grupo de sem terra e um grupo de quilombola. Então, a gente precisa dizer, então, como é que é a pergunta? Nossos verdes têm vida? Tem vida. Essas vidas, uma parte delas está sendo perdida, estão sendo dizimadas aí na luta pela terra. E pelo que eu vejo aqui, os sujeitos sociais que estão fazendo essa luta, que é uma luta que é avançada, a luta pelo território. É a luta que coloca em questão a apropriação capitalista e a apropriação camponesa ou a apropriação indígena. Né? Essa luta ela é extremamente relevante, ela coloca em questão, eu tenho matéria, isso aqui é matéria-prima
para eu reproduzir o capital, ou a natureza é parte de mim, como dizem os indígenas e até mesmo os quilombolas, ou é matéria-prima para eu reproduzir a minha família e a minha vida e as relações locais? Eu acho que agora a gente vai para um... Desculpa, gente. Não. Eu demorei. Professora. A gente vai para um rápido intervalo, não abandone a gente e já voltamos com o programa Caminhos de Memória. Quer te pegar. Opa, estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. Hoje com a pergunta que foi sabiamente respondida pela professora Patrícia no último bloco, né? Nossos Verdes ainda têm vida? Apontamento sobre a luta no campo e desmatamento na Amazônia. Estamos com a presença da professora Patrícia Chaves, da Geografia, né? Daqui da Universidade, e do Igor Pereira, do Programa de Pós-Graduação em História da Unifap, do Laboratório de História Social do Trabalho na Amazônia, também aqui da Universidade, e a gente da Comissão Pastoral da Terra, né? A CPT. No último intervalo você ouviu a Desiderare, a música Manitou, com a participação da Silmara Lobato. E a gente está no nosso terceiro bloco agora, passar a bola para o Renan. Renan. Eu tava lendo sobre a entrevista no site Chico Terra, do Igor Pereira, falando sobre o prêmio, né? E eu encontrei uma fala muito interessante dele, e eu acho que o que ele está pretendendo falar e que ele tá esfregando as mãos para falar, eu acho que já junta, que ele quer falar sobre desmatamento. Então eu quero anexar nesse bloco, nesse teu comentário, essa tua fala, que é sobre o discurso que o agronegócio vai salvar o Amapá e que, sei lá, a gente vai chegar em 2025 com carros voadores através do... Movidos a combustível de óleo de soja. Sim. Então, aí, junto com essa questão do desmatamento, eu queria que tu falasse justamente o que tu perguntou, esse progresso é para quem? Ótimo. Então, todo e qualquer empreendimento que pretenda se instalar em qualquer lugar que seja, ele precisa justificar essa instalação. Então, tanto quanto foi com a Ancel na década de 70, com a Chanflora na década de 90 e é hoje com o agronegócio, essas iniciativas usam o argumento de que vão trazer emprego, que vão trazer o desenvolvimento dos municípios, do interior, tem toda essa discussão também, né, de centralizar a economia da capital. Do trabalho. E trazer, né, o emprego, trazer tributos para os municípios, enfim. O que não ocorre, na verdade. Você vê, é muito claro isso, quando você está lá no campo e vê as plantações de soja, você vê centenas ou então milhares de hectares e você vê um trator com um trabalhador. Então, isso é gerar emprego? Não. É um número ínfimo de empregos gerados e para uma quantidade enorme de terras que poderia estar ali sendo aproveitada pelas famílias, né, dos agricultores que estão sendo expulsos daquelas mesmas terras. Então, é nesse sentido que eu faço essa crítica. Vai trazer progresso, desenvolvimento para quem? Porque o governo do estado, isso foi uma entrevista que o próprio governador deu em 2017, afirmando que a intenção do governo do estado é liberar uma área do total de 400 mil hectares de terra para plantações de soja e outros grãos do agronegócio. 400 mil hectares. Atualmente tem em torno de 20 mil já. Né? Então, seria uma área de 400 mil hectares que seria disponibilizado para o agronegócio pelo governo do estado. Então, é óbvio que há aí um alinhamento entre o governo do estado e esses empresários. E um alinhamento, inclusive, que a gente pode dizer extremamente carregado de irregularidade, né? A gente tem, por exemplo, eu vou falar. Vai. Fica à vontade. Então, nós temos um órgão que faz a gestão das terras do Amapá, que se chama IMAP, Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial. Esse órgão concedeu várias licenças para esse que eles chamam de LAU, né? Licença Ambiental Única. É uma licença que reúne todos os tipos de licenças numa só, né? Justamente para facilitar a instalação desses empreendimentos. Além disso, é importante dizer para os ouvintes, as terras do Amapá pertencem ainda à União. As terras públicas do Amapá pertencem à União. Não pertencem ao estado do Amapá. O Amapá é o único estado que não tem terra sua, né? Enquanto estado. E o IMAP
mesmo que as terras pertençam à União, estava concedendo títulos para esses empresários do agronegócio. Foram mais de 70 títulos que, depois de uma investigação, inclusive com muitas denúncias da CPT, foram cancelados. Inclusive títulos para deputados do Amapá. Né? A maioria deles, cerca de 90% desses títulos, para empresários do agronegócio do sul e sudeste do país, centro-oeste também, mas também tinham ali deputados, inclusive um que está preso. Tinha terra, né? Tinha um título de terra no Amapá. Enfim, então há essa aliança entre o Estado e esse capital. Há uma tendência a facilitar esse tipo de empreendimento, a instalação desse tipo de empreendimento aqui, mas que, no entanto, está ocorrendo de forma irregular, de forma ilícita, e as investigações, o IMAP hoje está embargado, não pode emitir uma licença para arrancar um galho de árvore. Porque, enfim, por conta dessas irregularidades. E aí a gente denuncia, tem investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, né? Até um tempo atrás, dois ex-presidentes do IMAP foram presos pela Polícia Federal, vazou o depoimento de um deles, no qual ele detalha como tem ocorrido esse processo de aliança corrupta entre funcionários técnicos desses órgãos e esses empresários do agronegócio. Então, é uma falcatrua atrás da outra. Então, progresso dessa forma ninguém quer, né? E a gente tem que lutar contra isso. E aí, falar do desmatamento agora? Sim. À vontade. Você está ouvindo Igor e a coisa que o governo não quer que você saiba. Mas é só dar uma pesquisada na internet que a gente descobre. Né? Uma pesquisa básica na internet já ajuda. Então, esse tema eu acho que ele vem no momento em que, enfim, na semana passada, as queimadas na Amazônia e o céu escuro em São Paulo proporcionaram um amplo debate nas redes sociais, na mídia, enfim. Né? O que estaria causando aquele céu escuro em São Paulo, né? E todo mundo ficou se perguntando. E aí os cientistas têm dito já, né? Os institutos de pesquisa, inclusive o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que, enfim, tá no seio também de um grande debate nesse momento, por conta do governo Bolsonaro, tem apontado que um crescente desmatamento na Amazônia. Eu vou trazer alguns dados aqui, por exemplo, sobre desmatamento, primeiramente, né? Desmatamento e queimadas. Mas desmatamento, o Amazon, que é um instituto que faz esse tipo de levantamento desde 2013, aponta que em um ano, no período de agosto de 2018 a julho de 2019, houve um aumento de 15% no desmatamento na Amazônia. Um aumento, né, de 15%. Só no mês de julho de 2019 foram destruídos 1.287 quilômetros quadrados de floresta. Isso representa, em comparação com os dados de 2018, ainda segundo o Amazon, um aumento de 66%. Se você for comparar julho de 2018 com julho de 2019, tem um aumento de 66% nos registros de desmatamento na Amazônia. E as queimadas, né? O INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, faz esse registro já há muitos anos, algumas décadas. E o INPE está nesse debate aí por conta inclusive dessa iniciativa do governo Bolsonaro de estar o tempo inteiro questionando a ciência de forma geral, e eu trago aqui esse exemplo em especial, porque o presidente, inclusive, foi demitido, o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Ricardo Galvão, que é um cientista de renome internacional, e foi demitido por quê? Porque ele questionou as falas do presidente no sentido de deslegitimar, desqualificar os dados desse instituto. Né? Então eles têm apontado um aumento no desmatamento, têm apontado um aumento no registro de queimadas na Amazônia, e o presidente Bolsonaro não quer ouvir isso. Então ele prefere abafar, prefere demitir o presidente de modo a, enfim, desqualificar totalmente esses dados, ao invés de fato, lidar com o problema. Assumir essa responsabilidade. Agora atacando as ONGs, né? Pois é, né? Ele deu uma declaração esses dias dizendo que as queimadas na Amazônia têm aumentado porque as ONGs que atuam na Amazônia têm queimado.
a floresta. Gente, é um absurdo. É um A gente absurdo. pensa que não pode piorar. Até a partir do momento que a gente perde até mesmo o financiamento que vinha do exterior para proteção do meio ambiente. Ah, e né? tem Todos questão os de- fundos de investimentos Tem a estão sendo questão de cortados. legalização de garimpos em território. Tem tudo isso, né? É um conjunto de políticas visando a completa destruição da Amazônia, né? Pra resumir. É isso, é destruir a Amazônia, destruir a vida que tem aqui, não só da floresta, mas também dessas populações que a professora Patrícia mencionou anteriormente, né? As populações indígenas, os quilombolas, os camponeses. Então, o INPE, que é esse instituto que registrou um aumento de 70% no número de focos de queimada na Amazônia em comparação com o ano passado, né? Então, 70% mais queimadas esse ano. Por quê, gente? A gente precisa tentar abstrair isso, né? Pensar sobre isso. Por que está acontecendo isso? Por que está aumentando o desmatamento de forma desenfreada? Por que está aumentando esse número de focos de queimadas? É porque há uma política de Estado, e aí, na pessoa do presidente, que incentiva isso. Incentiva. A gente sabe que nesse período do ano a Amazônia tá mais seca, então tem sim umas queimadas que ocorrem, de fato, mas para ter esse número hoje tão maior é porque há aí uma iniciativa do governo de incentivar esse tipo de coisa, né? Então, inclusive está relacionado com a questão dos ruralistas, do agronegócio, né? Essas iniciativas. É uma estratégia antiga, né? Desses madeireiros. Em 2015, por exemplo, eu quero citar uma das questões. Em 2015, eu estava terminando de escrever a minha tese. Eu tinha passado 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses no território Guajajara, lá no sul do Maranhão. E aí, eu já em São Paulo, terminando de escrever, eu sei que os Guajajaras, eles se organizam territorialmente para proteger as suas terras, e dentro da terra dos Guajajaras existe um grupo que nunca fez contato, que, se não me engano, é um grupo de Auá-Guajá. E esse grupo, ele é nômade dentro do território Guajajara. E aí, assim, como os Guajajaras impediram os madeireiros, expulsaram os madeireiros de dentro do território, eles começaram a queimar dentro das áreas. Vocês estão entendendo? É uma estratégia antiga de combater aqueles que de fato estão protegendo a floresta. Então, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que aí tem uma luta de classes e uma luta entre sociedade, de concepção. Né? Uma parte da sociedade entende que o desenvolvimento vem se derrubar a floresta. Essa outra parte entende que o desenvolvimento ele só existe se a floresta estiver de pé. Então a gente tem uma guerra, sim. E uma coisa interessante de mencionar é que esses dados desses institutos que fazem essas pesquisas sobre o avanço do desmatamento na Amazônia têm apontado desde sempre que onde o desmatamento menos avança é dentro dos territórios indígenas. É dentro da terra indígena. Então, mas agora, até dentro da terra indígena tem avançado o desmatamento. Por quê? Porque tem esse discurso aí, vamos liberar garimpo na terra indígena. Gente, tem gente que só estava esperando um pé para poder avançar sobre os territórios indígenas. Então, a gente vê, por exemplo, o assassinato da liderança Emiru Ayampi, que provavelmente foi, de fato, assassinada por alguém externo à terra indígena. Né? E alguém que veio de fora, um não indígena. Então ele tá ali, mas ele tá ali já com base num discurso que justifica, que lhe dá uma certa proteção para que ele faça isso, para que ele invada, para que ele exproprie, para que ele assassine. Inclusive eu achei bem engraçado a desculpa, a gente não achou nenhuma pegada. Evidências. A gente vai para o nosso último intervalo. Esse é o Caminhos de Memória, não abandone a gente. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. Hoje, na presença da professora Patrícia Rocha e de Igor Pereira, com a pergunta que não quer calar, né? Nossos verdes ainda têm vida? Apontamento sobre a luta no campo e o desmatamento na Amazônia. A gente está no nosso último bloco aqui do programa. No nosso intervalo você ouviu Samira Close, Madrugada. De vez em quando, como a gente estava conversando nos bastidores, a gente dá visibilidade para algum artista independente de outra região, como é o caso do Sudeste, né? Sul e Sudeste. E a gente
vai para o nosso último bloco, falar um pouco de educação ambiental, Renan. Porque assim, antes de começar o programa a gente estava conversando sobre essa questão de educação ambiental, do desenvolvimento sustentável, e a professora me falou algo que bem interessante, que é sobre esse tipo de ideia ser também uma ideia que é interessante pro progresso capitalista, assim, né, digamos, desse tipo de visão. Inclusive, fica a pergunta, né, o que é o progresso, né? Bom, eu poderia contar uma história longa dentro da geografia sobre as teorias que foram lançadas lá dentro, né, que fundamentaram a ideia de progresso. Nós fomos paridos pelo Estado. A geografia, creio que a história também, né? Foi a história quem escreveu a história oficial, foi a geografia que contribuiu para o expansionismo do Estado, desse Estado capitalista. E a ideia de progresso, ela está muito atrelada à ideia de que o progresso do moderno ele só chega com o desenvolvimento capitalista, né? Essa é a primeira ideia de progresso. Depois, quando o conceito ele cai um pouco em desuso, porque era um conceito muito utilizado pela ditadura militar, vem o conceito de desenvolvimento, né? O Carlos Walter ele faz uma pegadinha, e ele fala assim que desenvolver, na verdade, significa desenvolver. Ao passo que desenvolve o capitalismo, você desenvolve também uma parte da sociedade que tem outro tipo de envolvimento com a natureza e com a sua própria cultura. Né? Então ele gosta de trabalhar o léxico, né, dos conceitos. A gente costuma fazer uma crítica, né? É uma crítica, inclusive, carinhosa, porque eu tenho colegas que trabalham com o debate da educação ambiental, porque educação ambiental ela é pontual. E à medida em que ela é utilizada para convencer de que a sociedade subalterna é quem impacta, aí ela está dando como que eu posso dizer, o aval para que o capitalismo cresça sobre nós. Então, ok, está todo mundo aí dizendo, não use mais canudinho. Mas não faça um protesto, não é assim, vamos fazer um protesto na frente da fábrica que produz o canudinho, vamos ocupar lá a esplanada dos ministérios e dizer para eles assim, a gente não quer essa fábrica aqui, a gente não quer, entende? Não mexe com as questões estruturais, não debate as questões estruturais, é pontual. O que, na verdade, a nossa sociedade precisa de uma educação política mesmo. É de uma educação política, é de formação política, porque se você tem uma formação política, aí também, professora, então você vai jogar o seu copo descartável no chão? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa aprofundar as nossas reflexões. Quem, de fato, né, eu gosto muito da pergunta do Waldman, porque estão sempre dizendo, o homem está destruindo a natureza, mas nunca dizem assim, que tipo de homem está destruindo a natureza? Que tipo de sociedade está destruindo a natureza? Então, uma educação, um debate sobre a questão ambiental, ela tem que passar, antes de tudo, pela questão política e econômica. E uma coisa que eu podia ter dito no bloco anterior, que eu acho que é importante para a gente situar também uma coisa que está muito atual, é o edital que foi aberto agora no mês de junho, de licitação para exploração madeireira, manejo florestal, como eles chamam, na Floresta Nacional, a Flona. Então, há alguns anos, fizeram na Floresta Estadual do Amapá, não deu certo, cheio de irregularidades, porque não fiscaliza, não tem controle, o Estado não dispõe de recursos para isso, ou então mesmo não quer fazer esse controle, não quer fazer essa fiscalização, e dá errado. E agora, abriram na Flona esse edital. São 267 mil hectares abertos para o manejo florestal, que deveria ser de forma sustentável, né? Você deveria ir lá e explorar de forma sustentável a floresta. Mas o que ocorre na prática é a derrubada da mata e o enriquecimento dessas empresas que vencem os editais, porque não vai vencer a cooperativa, a associação dos agricultores, dos pescadores dali daquela região. Não são eles que vão vencer o edital. Quem vai vencer o edital é a Transud, são essas empresas. Então, E tem o contraponto abrindo disso, a caixa preta. Tem o contraponto disso que o Sisto sempre costuma mencionar. Deixa o assentado derrubar
verdade. Derruba uma árvore, recebe uma multa. E tem a grande questão também, né? Pra onde essas carretas cheias de madeira vão passar? Elas vão passar por dentro dos ramais dos assentamentos que estão ali em volta, vão destruir todos os ramais, como acontece em outros lugares. Acontece isso, você tem um ramal ali, já é precário, e aí vem essas carretas passando com minério, passando com madeira, e vão piorando a situação das comunidades que já são desassistidas. Ela tem tudo isso, um impacto ambiental, muito claro, mas também esse impacto social. Bom, nossos últimos 3 minutinhos de programa que a gente tira para considerações finais, né? E como é de costume, a gente sempre pede para os nossos convidados que deixem alguma indicação, pode ser uma leitura, pode ser um audiovisual, de repente uma agenda de eventos, eu sou do laboratório X e a gente vai ter uma palestra assim, e etc. E começar com a professora Patrícia, né? Já que a gente é o professor Igor. Professora, suas considerações? Nossa, então, gente, as minhas considerações. Eu volto para a pergunta, né? Qual é a pergunta? Nossos verdes têm vida? É isso? Nossos verdes têm vida? Sim. Eles têm vida e essas vidas estão sendo violentadas todos os dias. Eu quero só deixar, né, a fala de uma das indígenas do Mato Grosso do Sul, cuja as lideranças deles têm sido todos os dias exterminadas, né? Especialmente os indígenas do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso têm sofrido muito com extermínio. Essa indígena, ela mencionou numa das sessões da Câmara dos Deputados de que não adianta que derruba um filho, depois derruba o outro, mas quanto mais eles derrubarem, mais indígenas irão se levantar contra esse tipo de estrutura, né, que tem violentado as populações indígenas. Então, existe vida, existe vida. Eles vão continuar. A história tem mostrado isso. A história tem demonstrado que mesmo que alguns movimentos organizados recuem, os camponeses poceiros, eles estão resistindo, os indígenas estão resistindo, as populações quilombolas estão reconstruindo os seus territórios. Então, existe vida, sim. E, bom, queria aqui falar um pouco, né, do grupo de estudos sobre terra e território. A gente vai fazer um evento ainda tímido no mês de novembro com os nossos pesquisadores locais mesmo, porque a gente anda meio sem grana para tudo. Mas a gente vai realizar o evento em novembro e a gente manda para vocês aqui a divulgação. A ideia do evento é congregar o debate, o pesquisador, junto com as lideranças dos movimentos sociais, né? Os pesquisadores acadêmicos também que estão surgindo aí dentro do grupo, para a gente poder divulgar as pesquisas, debater e construir juntos, né? Igor, suas breves considerações, estamos com o horário apertado. Pois é, então eu assino embaixo tudo que a professora Patrícia falou, para simplificar, mas também para dizer, para convidá-los para o Grito dos Excluídos, a 25ª edição. Esse ano a gente vai fazer uma espécie de festival, vai ter uma feira de economia solidária, vai ter apresentações culturais e vai ser também esse espaço para os excluídos gritarem, né, como a gente brinca. Que é o momento da gente refletir. Esse ano o tema é Esse Sistema Não Vale, fazendo referência, obviamente, à Vale, né, a empresa Vale e as tragédias de Mariana e de Brumadinho. Então a gente vai ter ali a presença do pessoal do MAB, dos povos indígenas, enfim, que vão estar ali dando seu recado, dizendo que esse sistema não vale, né? Dica de leitura, leia o livro 3 do Capital também. Não leia só o 1 e o 2, leia o 3 também, que você vai entender que o campesinato existe. E eu também recomendo a tese da professora Patrícia, defendida no programa de pós-graduação em Geografia Humana da USP, da Universidade de São Paulo, orientada pelo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que se chama Rebeldia e Barbárie, Conflitos Socioterritoriais na região do Bico do Papagaio. Também queria agradecer aos convidados, agradecer aos ouvintes, beijo pra minha namorada. A gente tem que ir, o Panela tá chiando, o RU já tá lotado e vamos que vamos, Maximinho, obrigado, até a próxima. Mandar um beijo pra abraço Lana ao pessoal também. do Estan. Obrigada, Mandar um gente. beijo pra Lana, minha namorada, importante para nossos pontos de pauta, também meu. Agradecer a presença da professora Patrícia, né, que foi um convite que o Igor carinhosamente estendeu pra gente. Acho que a gente tem que estar sempre dialogando com os demais cursos aqui da universidade, não ficar só com historiadores aqui. Nessa bancada acho que é legal a gente ter esse diálogo.
E como o Renan disse, a panela tá chiando, por favor, gente, respeitem a opção vegetariana. É sério. E também falar que no dia 23 de agosto, agora, a professora Mariana Gonçalves vai estar fazendo uma palestra sobre políticas afirmativas das 14 às 18 horas na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Amapá. E eu acho que, para quem conhece o trabalho da professora Mariana Gonçalves na sociedade civil aqui na universidade, sabe que ela tem falas muito pontuais sobre isso. Esse foi o Caminhos de Memória. Nosso muito obrigado e até a próxima.